Alô, muito boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Sucesso ao seu gosto. Está a começar mais um programa das terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos, Visão Política, aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Este é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Hoje não vamos fugir à regra. Para este debate conto com o Yacoub Sibindi, lá no princípio, Yacoub Sibindi, que é o fundador do Partido Independente de Moçambique, Partido Pimo, e é representante do Bloco da Oposição Construtiva em Moçambique. A seguir temos o Domingos Gundana, que representa a Renamo, a Resistência Nacional de Moçambique, um dos partidos com assentos na Assembleia da República. E por final contamos com o Arthur Jaquene, que também representa a União de Convergência dos Partidos Políticos. O tema de hoje vamos analisar praticamente os dois temas, dada a importância do assunto e também a profundidade com que nós vamos debater em torno desse mesmo assunto. Recebemos uma notícia bastante triste ontem do baleamento do procurador da cidade de Maputo, Marcelino Vilanculos. Vamos começar a fazer essa análise, em torno dessa análise, e também vamos recuar para analisarmos outros casos que foram acontecendo ao longo da nossa cidade de Maputo, e não só. Desta vez foi em Machantene, no município da Matola. Desde já vou apresentar aos meus convidados. No segundo tema vamos falar sobre os refugiados. A reprovação pela parte da Frelimo na Assembleia da República. Os líderes que estão aqui não são todos parlamentares, mas o Domingos Gundana representa um partido que tem assento no Parlamento. Também vamos analisar a situação dos refugiados no Malau. Yacoub Sibindi, muito boa noite e bem-vindos ao Visão Política. Muito obrigado, boa noite a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu gostaria, na realidade, de saudar a todos e, mais uma vez, anunciar que esse espaço nobre do TV Sucesso, temos vindo aqui trazendo ideias construtivas, ideias que possam emocionar as pessoas para a esperança de vida, o desenvolvimento do nosso país e criar figurinhos, aquilo que cada um de nós pensa melhor do futuro desse país, dos nossos filhos, das próximas gerações. Mas hoje, na realidade, de acordo com o tema anunciado, não temos alegria, estamos de luto e estamos muito preocupados, porque as pessoas, quando deixam de partir por porta natural, que é a morte natural, e as pessoas vivem com a esperança de vida, mas a qualquer altura, em qualquer momento, somos tirados da vida como se fôssemos galinhas numa capoeira. Então isso aí, concretamente, não nos traz alegria nesse espaço. Estamos muito preocupados porque tornou-se vício das pessoas morrerem constantemente e sem esclarecimento nenhum. E nós todos estamos convencidos que um Estado de Direito Democrático funciona a partir das responsabilidades de quem é eleito para nos representar. E assuntos de segurança do cidadão são assuntos exclusivamente para o Estado moçambicano. Nós não somos obrigados de cada um andar armado, andar com um grupo de milícias para poder se proteger, mas, portanto, quando quem tem responsabilidade neste momento torna-se incompetente, incapaz de proteger o cidadão, então há uma questão de trazer esse debate ao público para dizer o seguinte: temos uma propriedade com um guarnecedor ou temos uma propriedade mal guarnecida? Se isso continuar desta maneira, onde é que nós vamos parar com esse tipo de comportamento? Então, nosso país está domado mais uma vez, com um crime organizado que supera a máquina de defesa e segurança do Estado. Então, isso preocupa-nos. Esperamos que lá em casa e todos os moçambicanos, todo cidadão, possam entender e possam odiar este método de uma justiça de criminosos que dia e noite, entanto, fazem passar a sua força, a sua razão, não escolhendo o alvo, e principalmente quando o procurador Marcelino Vilanculos, alto funcionário da Procuradoria já da República, feito na província de Maputo, e em liberdade e em exercício das suas atividades, entanto, é acolhido no fim do dia, com a situação que todos nós deixou-nos arrepiar, com lágrimas e com desespero. Uma pessoa que não tem contradições no mercado com qualquer tipo de pessoa, e visivelmente é visto que foi baleado porque é procurador da República, é procurador que está ao serviço da justiça, e por causa disso, entanto,
mereceu o que ele mereceu. Mas eu gostaria de encorajar a todos que não é por este Moçambique que nós lutamos, não é por essa democracia que nós lutamos, e vamos todos com uma única palavra: a luta continua. Muito obrigado, Jacob Sibindi. Se calhar agora dirigir-me ao Domingos Gondano. Em relação ao mesmo assunto, são imagens chocantes que nós vimos. Foi um assassinato macabro, bárbaro. São imagens que provam que o objetivo era tirar a vida daquele cidadão. Obrigado. Deixe-me também agradecer a Deus pela vida e saudar a todos que nos acompanham lá de casa. Agradecer à TV Sucesso, em especial a si, para o programa Visão Política. É a primeira vez que cá estou e gostaria de dar forças para que, de facto, quando se fala de visão política, não é só tudo política como política, mas o nosso dia a dia é política, é feita pela política, então é necessário que a gente falemos do nosso dia a dia. Quanto à questão que me coloca, foi com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo. Nós, no partido, havíamos ainda de lágrimas nos olhos. Neste momento cheguei aqui um pouco atrasado, porque, como sabeis, perdemos também um colega no sábado, saído do aeroporto internacional da Beira, a escassos metros do aeroporto, foi assassinado barbaramente por pessoas desconhecidas, como bem somos ditos. Até hoje estou a falar-vos do ex-coronel José Manuel, que foi membro da MX, na equipa dos peritos militares, e depois foi eleito membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança e participou uma e única vez exclusiva num dos únicos encontros que já houve do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que produziu a recomendação da necessidade do retorno ao diálogo. Enquanto tínhamos essa lágrima, há bocado eu dizia que cheguei um pouco tarde, porque estávamos hoje, ele chega esta noite, o seu corpo chega esta noite, há bom pouco tempo, às 21, mas do voo das 21 é capaz de estar em Maputo, vindo da Beira. Estávamos nessa lenga-lenga de tentar ver o que se pode fazer, quem vai para lá, os irmãos estão lá para consolar a família e ver. E ontem fomos surpreendidos, de facto, por mesmas pessoas, não acredito que tenham viajado da Beira, que tiraram a vida ao malogrado José Manuel para Maputo para vir tirarem a vida ao Marcelino Vilanculos. Significa que temos gente por todo o país à espera de qualquer momento para assassinar pessoas. Não quero acreditar que sejam as mesmas pessoas que estavam na Beira, que vieram para Maputo. Que terão assassinado o procurador. Assassinar na Beira no sábado para vir assassinar na segunda-feira em Maputo. Pode ser, porque podem usar outros meios. Mas isso demonstra que temos assassinos espalhados pelo todo o país, o que nos deixa totalmente inseguros, porque, mais uma vez, a resposta é aquela. São gente desconhecida, não é? O Silica foi a mesma coisa até hoje, o Sestac Constitucionais foi a mesma coisa até hoje, o Paulo Machava foi a mesma coisa até hoje, e agora temos essa e temos vários outros casos de assassinatos, até de pessoas sem tão nome como muitos podiam. Então, a família de Marcelino, a todos os colegas de trabalho, aos procuradores, dissemos que estamos juntos, do mesmo jeito que estão junto conosco como políticos quando perdemos os nossos membros. Ele estava ao serviço do Estado, infelizmente. Alguns órgãos avançam que ele era conselheiro do chefe de Estado e ao mesmo tempo de Afonso da Gama. Sim, senhor. Por que isso podemos dizer que ele era membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, como conselheiro na área de Defesa e Segurança do Estado de Moçambique, praticamente é o Conselho do Presidente da República na área. Por isso houve aquele encontro e os conselheiros estavam lá para dizer, senhor, vamos deixar de irmos por vias militares, vamos sentar para alcançarmos os objetivos. Estava a dizer que, infelizmente, os nossos magistrados ou os procuradores
como o caso do Sr. Marcelino Vilanculo, sabemos que estava com processos. Antes mesmo de avançar com esses processos, gostaria de introduzir aqui o nosso também companheiro aqui no painel, o Arthur Jaquene, que representa a União de Convergência dos Partidos Políticos. Boa noite. Primeiro, cumprimentar o telespectador lá em casa, cumprimentar aqui os colegas aqui presentes, dizer que nós estamos preocupados, de fato, com os últimos acontecimentos desta semana. Estamos a falar concretamente de baleamento de 3 indivíduos na Beira. Na Beira, estamos a falar do baleamento há muito pouco tempo, antes de ontem, aqui em Moçambique. E esses fatos todos criam condições para que tem que haver um grande desafio perante as autoridades, porque nós não sabemos exatamente o que é que pode estar por detrás desses acontecimentos, mas estamos preocupados porque sabemos que o país não está bem, e se não está bem é importante que quem é de direito, neste caso, deve tomar nota no sentido de poder harmonizar essas questões todas e procurar forma de a polícia esclarecer, porque nós temos assistido muitos casos, de fato, de baleamento de políticos, assim como magistrados, mas a nossa maior preocupação é que tanto para a Polícia de Investigação Criminal, assim como a Procuradoria, não consegue esclarecer esses casos. Sendo assim, nós achamos que estamos perante a um fenômeno muito estranho, porque é importante que, se nós temos qualquer situação anormal, que é de fato o conflito armado, qualquer situação que possa ocorrer, como nesse caso assassinatos, é preciso que a polícia faça a sua parte. A Polícia da República de Moçambique, a Polícia de Investigação Criminal, a Procuradoria, não pode, de alguma forma, estar envolvido numa situação de não conseguir esclarecer casos desse gênero, porque podemos cair no erro de um dia esses indivíduos podem colocar em perigo a própria harmonia social de um país. O conflito que nós temos hoje, amanhã pode passar. E nós não temos registro, não temos esses indivíduos na barra da justiça. Então, são esses indivíduos que amanhã tornam um perigo para a própria sociedade. Nós lembramos na Guerra dos 16 anos que quando houve o conflito, havia zonas minadas. E nessas zonas minadas, depois do Acordo Geral de Paz, os intervenientes no processo de minar os campos entregaram os mapas. Eles fizeram questão de entregar os mapas, o órgão ligado à matéria que era a desminagem, para poder identificar os locais minados. Agora, nós estamos agora numa situação de haver um grupo de indivíduos que vão assassinando as pessoas e essas pessoas não estão a ser identificadas. Estão a ser identificadas. Daqui a pouco nós chegamos a esse ponto. Eu gostaria de voltar ao Yacoub Sibindi. Doutor Yacoub Sibindi, o que é que estará, na sua opinião, por detrás dessa onda de assassinatos que temos assistido nos últimos tempos? É um desafio ao Estado de Direito Democrático, é um desafio à legalidade. Então, o crime organizado está a chamar por tu o poder eleito, o poder instituído. Então, nesse aspecto, há toda a necessidade do povo moçambicano entender que está inviabilizado a esperança de construir um Estado de Direito Democrático e nós teremos que pagar os nossos impostos, teremos que obedecer, prestar atenção à autoridade invisível e criminosa. Entanto, o Estado está domado pelo
grupo invisível, por um poder invisível, e quanto mais os crimes aparecem e não têm um esclarecimento a tempo, quando o chefe do Estado, com o seu aparato da máquina de defesa e segurança, ele fica ultrapassado, fica sem capacidade de desafiar o crime invisível, então ele perde o poder de exercer o seu mandato em nome do povo. Então, é nesse aspecto que o presidente da República de Moçambique pessoalmente deve sentir-se convidado a deixar o poder pelo crime organizado. Então, é esse aspecto que nós queremos perguntar ao chefe do Estado. O senhor mesmo é incompetente? É capaz de não conseguir mexer com todo tipo de aparato que você tem, apoio que você tem, para esclarecer e prender os criminosos? Então, esta pergunta vai terminar aqui no ar, porque o próprio chefe do Estado, a própria vítima, nesse momento, que é responsável pelas mortes, que é o chefe do Estado, ainda não tomou nem sequer uma iniciativa de vir ao público. Até que ponto o chefe de Estado é responsável por essas mortes? É responsável porque foi eleito e jurou a Constituição para poder, entanto, garantir a segurança de todos os cidadãos. E colocar a máquina de defesa e segurança a funcionar em torno de um comandante em chefe. E neste momento, ele não está a usar devidamente esta máquina. Se esta máquina não serve, então existe a representação do povo, que é a Assembleia da República. Então existe concretamente as capacidades e autoridade do chefe do Estado convocar várias sensibilidades que representam as massas, o próprio povo em si até pode ser referente, para poder então pensarmos de como é que nós podemos travar esta situação. Mas se o chefe do Estado está calado e os crimes continuam, então ou o presidente é medo dos criminosos, ou então os criminosos comem com o chefe. Então é nesse aspecto concretamente que estamos num baralho total. Então, quando este tipo de situação continua, então abre um espaço do vazio do poder. Então, quando o poder está mal representado e quando o motorista não leva o carro público para bom porto, para boa estação, então há necessidade do tal patrão, que ele apelidou como nós, e admitir novos empregados. Então, é nesse aspecto que gostaríamos que, sentindo... Nesse sentido, quem seria o novo empregado? O novo empregado é o próprio Presidente da República e ele reconhecer a sua incapacidade de lidar com os criminosos e, então, convocar novas eleições. E nessas novas eleições é a única forma de procurar um bom empregado. Porque aí o eleitorado irá colocar como agenda a segurança do cidadão. O senhor quer ser Presidente da República, garante a segurança do cidadão, garante concretamente prender os criminosos, garante ser autoridade máxima para fazer funcionar as leis. Então, esse tipo de promessa que se faz em campanhas faz com que seja eleito um novo empregado. Mas nós não gostaríamos de chegar até lá como partidos políticos. Não gostaríamos de declarar falência a este regime. Mas somos obrigados, porque o timoneiro desse país está calado e o povo está a morrer. E nós não queremos concretamente dizer o seguinte, que a boa maneira de o chefe encarar é ver magistrados a morrer, é ver os políticos a morrer, não está a ver, né? É ver a rede comercial já desapareceu desta praça, não está a ver? E todos esses males são feitos por pessoas que o chefe do Estado não consegue esclarecer. Se não consegue, por que não faz um grito público a pedir que nós possamos intervir de toda maneira para ajudar a acabar com esta situação? Domingos Jordano, faço a mesma questão. O que acha, na sua opinião, que estará por detrás dessa onda de assassinatos que temos assistido nos últimos tempos na nossa cidade? Bem, até aqui tem sido a pergunta que todos nós gostaríamos de ter resposta da parte daqueles que são, de facto, os defensores da ordem e tranquilidade públicas. Nos tempos passados, todos ficávamos, e continua, não sei, ainda não vi bem qual é a temática e explanação do atual
comandante-geral da polícia. O passado tínhamos que estamos no encalço desses criminosos, estamos a fazer de tudo e vamos os trazer ao tribunal. E essa música renovou-se mandato, cantando-se, prolongou-se até chegar-se ao fim. O atual comandante-geral ainda não temos a sua palavra de ordem. Qual é quando busca a criminalidade? Mas a certeza é que quando se nomeia um procurador-geral da República é para garantir a estabilidade e a busca de processos e caminhamento da justiça para um país. Mas muitas das vezes vemos que estamos num país com tantos problemas criminais e que os procuradores até renovam mandatos sem poderem ter exercido a sua capacidade de demonstração de que, de facto, estão lá para fazer. Os comandantes gerais também são assim, são nomeados, até renovam mandatos sempre a dizerem a mesma coisa. As pessoas estão a morrer, depois a polícia é assinada, só vai buscar os corpos, depois vai dizer, olha, estamos a trabalhar, ainda não temos pista, agora tem uma música muito nova. Todos os processos das pessoas que foram executados até aqui são por indivíduos desconhecidos. Ora, há aspectos comuns nesse assassinato. Sim, senhor. Tudo é de arma de fogo, Kalashnikov, o chamado AK-47. E a música que agora tem estamos a trabalhar, mas os indivíduos são desconhecidos, não temos pista, mas tudo estamos a fazer. Quer dizer, é uma nova versão. E aquilo que estava a dizer aqui o seguinte, quando um presidente da República também é eleito, ou nós que acreditamos que o senhor Filipe Nunes perdeu as eleições, o Conselho Constitucional e a CNE, viciando os resultados, validaram, lhe deram poder, ele tomou o poder. Se o senhor está lá como presidente, é chamado de comandante em chefe, ele jurou por si a Constituição da República e servir e fazer de tudo para manter a ordem, segurança, ser o guardião da cidadania. Mas há um povo que está sendo morto. Nós até no passado dizíamos, o senhor Filipe Nunes, por exemplo, quando o nosso líder foi atacado, chamaram de bandidos que o atacaram pela segunda vez. Não vimos o senhor comandante em chefe a vir ao público, não é? Condenar o ato. Ele não aparece a condenar o ato. Quer dizer, estamos a dizer de facto, não temos um guardião, não temos um defensor. O país está escangalhado. E eu volto àquela expressão do nosso irmão moçambicano bem conhecido, quando diz que se o Estado não controla o crime, os criminosos controlam o Estado. Mas para mim há aqui uma certa conivência. Como é que é possível, só recuando, balear o Silica aqui, balear o Sistac aqui de dia e até hoje não se sabe como é que isso aconteceu? Tivemos o Carlos Jeque a passar pela mesma situação, graças a Deus teve vida. Quer dizer, é preciso que alguém seja chamado a responsabilidade. E esse alguém é o chefe de Estado, o comandante em chefe, o guardião de todos nós. Aquele que se transforma depois do seu manifesto eleitoral num partido para o único indivíduo que representa todos. Este indivíduo tem que vir à nossa defesa. Hoje nós precisamos de um esclarecimento real. Que fenômeno é este que está em Moçambique e por que razão há total incapacidade hoje com a polícia que tem meios? Os meios de hoje, nós a oposição exigimos muito que a polícia tenha meios e já tem algum meio, tanto de deslocação como de trabalho, mas o que está a acontecer quando o Estado não consegue, ou quando o governo do dia não consegue gerir uma situação? Como é que se justifica um procurador indefeso? Já ia chegar mesmo para essa questão. Mas voltando aqui para o Arthur Jaquene, na sua opinião, representante de 4 partidos políticos, qual é a vossa visão em relação a esses crimes que vão acontecendo ao longo da nossa cidade, que vitimam essas figuras que nós conhecemos muito bem? O que é que poderá estar por detrás dessa onda de assassinatos? Bom, o que nós podemos dar como alguma orientação é que, de fato, é preciso, mais uma vez, procurarmos forma de saber exatamente o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é que os moçambicanos estão divididos. E se estão divididos, há todo um sistema que, no nosso ponto de vista, chega a desaguar naquilo que é a responsabilidade do chefe de Estado. O Presidente da República está a ter dificuldade de controlar esses órgãos de segurança, porque há questões que nós
sempre temos acompanhado que, de alguma forma, o Presidente da República distancia dessas situações. Eu não quero acreditar muito que convocar novas eleições seria o melhor método, mas, de alguma forma, se o país encontra-se na situação que se encontra hoje, é importante que nós podemos voltar ao escrutínio universal, que são novas eleições. Que isso vai permitir com que os moçambicanos procurem forma de se reencontrar. Porque não faz sentido, nós tivemos a situação do Sistac, tivemos a situação do Silica, tivemos a situação de baleamento há pouco tempo do secretário-geral da RENAM, e tivemos há muito pouco tempo também o baleamento do procurador, antes deste, que é o atual, o Marcelino Vilanculos, mas esse baleamento de 3 pessoas na Beira. Nunca houve nenhum esclarecimento, nunca houve nenhum mendigo pegar e meter na esquadra para justificar, quer dizer, como uma forma de pelo menos tapar o sol pela peneira, quer dizer, o povo pensar que a polícia está a trabalhar. Um mendigo sequer eles nunca pegaram, a polícia nunca pegou e meteu na cadeia. Significa que esses casos todos, será que não há condições para poder encontrar alguma pista, esclarecer e demonstrar ao povo moçambicano que, de fato, a nossa polícia oferece alguma segurança ao seu povo, oferece alguma segurança àqueles que são atores políticos, que estão a implementar o sistema democrático neste país, que são políticos. Não existe nenhum esclarecimento. Então, o que é que nós precisamos, mais como prova de que existe uma incompetência total? Mas nada, a partir da altura que os cidadãos conseguem pagar os seus impostos, conseguem pagar aquilo que são obrigações fiscais, mas não tem segurança, não sabe se saiu em casa, não sabe se vai voltar para casa, quer dizer, todo cuidado é pouco. Nós estamos perante numa situação muito complicada, que nós achamos que é momento, de fato, de procurar saber o que é que está acontecendo. E se, de fato, é um sistema que já está montado para criar essa questão, esses acontecimentos todos, podemos também encontrar o outro problema. Porque depois desse sistema ter exercido essa atividade que é uma atividade ilícita de matar pessoas, e depois disso, onde é que nós vamos com esse grupo? Esse grupo é um grupo que o próprio sistema que monta, de alguma forma, volta a temer. Nós vamos temer o próprio Estado, o próprio sistema que montou, vamos temer exatamente. Quem monta é o próprio Estado. Não, eu não disse que é Estado, mas qualquer organização criminosa tem um sistema montado, um sistema preparado. Mas esse sistema é veneno do próprio preparador. De algum momento nós temos que perceber que torna veneno, de fato, dentro de uma sociedade que julga ser um Estado de direito democrático. Porque nós temos um sistema, temos que funcionar conforme as regras mandam. Se isso não acontece, praticamente nós não temos democracia em Moçambique. Domingos Guarani tocava num aspecto bastante importante que eu também gostaria de avançar aqui. A questão dos processos que o malogrado detinha, ligados aos raptos. Há quem diga que isso estaria por detrás da sua morte, do seu assassinato, se calhar, indo mesmo diretamente para si, depois volta ao... Sim, quer dizer, como vê que o crime organizado começou a atuar em fases. Primeiro criou o poder econômico e entendeu que para poder ter uma capacidade financeira, tinha que raptar, não está a ver, os agentes econômicos. E todo aquele dinheiro que até hoje ninguém consegue, com essa situação que o país vive de especulação. Dinheiro de resgate. Como é que é possível um cidadão que foi raptado e hoje restitui a liberdade e continua a viver serenamente sem dizer nada? Ele conhecendo que o bandido é que me raptou, mas ele conhece onde está a autoridade pública e não tem coragem de ir denunciar. Nem sequer os poderes que sentiu falta do seu cidadão, cria condições de proteger para o cidadão vir prestar declarações e, a partir dessas declarações, trabalhar um processo de investigação secreta e
abater ou então desativar o crime organizado. Não existe isso. Então, depois de ter criado, na realidade, o poder econômico, que muitos agentes econômicos foram burlados nesse país, já saíram, não estão aqui, e o sistema de transferência foram bancos, o banco aqui tem sistema de segurança. Não há nenhum banco que suspeitou esse tipo de transferência. Então, isso ficamos, mais uma vez, a dizer o seguinte: o crime organizado não nasceu para matar, nasceu para desestabilizar o Estado. Em segundo lugar, passou para o segundo passo, que de quê? De abalear os agentes políticos, adversários políticos. E agora está, neste momento, a trabalhar para silenciar todo o Estado de Direito Democrático, que é abater os magistrados. Então, não me deixa surpreender se um dia ouvirmos que há um ministro sequestrado ou abatido. E eu espero, na realidade, que este tipo de vírus não venha a pegar, como tem acontecido com o vírus da SIDA. Há quem fabricou a SIDA e acabou sendo vítima da SIDA. Então, é nessa aspecto que estamos a dizer que o silêncio do Estado, se é complacência com crime, esperemos que amanhã não seja um filho de um dirigente que estão a passear aqui dentro, estão à vontade de ir em Moçambique, não fazem política, são filhos porque nasceram em casa de um político ou de um ministro, mas eles não são responsáveis de qualquer problema desse país. Também há de pegar moda a começar a bater essas pessoas. É essa situação que estamos a chamar a atenção. Que a única pessoa que pode congregar uma audiência e pedir apoio de todos é o chefe do Estado. Então, voltamos a dizer, ou o guarda come com o ladrão, não está a ver, ou então o guarda é incompetente. Qualquer coisa que existe aqui. Este silêncio não pode continuar, porque eu tenho a certeza que depois de terminar este debate portanto, na visão política da TV Sucesso, é normal você ouvir que, dentre esses sociedades, menos um foi abatido. E o Estado já apanhou o gosto de prestar condolências. Não está a ver, não? E é normal, na realidade, ouvirmos o seguinte coisa. Naquela altura, ontem, por exemplo, estávamos numa televisão aqui. Não, aconteceu ontem. Nós ontem estávamos a falar sobre o debate do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Mas numa televisão. Às 19h estávamos a falar. E naquela hora estava a bater o procurador Marcelino Vilanculo. Domingos Gondana, a questão dos processos sobre os raptos, poderiam também estar por detrás disso? Falava desses processos anteriormente, eu apenas interrompi, mas podia, se calhar, continuar o seu fio de pensamento. Bem, nós de facto estamos num país em que somos chamados a ir à carteira para estudar para desenvolvermos o país. E a justiça é um dos pilares para qualquer povo. E nós, se formos à escola, estudamos, queremos trabalhar e alguém nos impede esse tal trabalho. Eu acredito que eu vi isto, as especulações, eu não tenho muita certeza de que ele estava, de facto, com alguns processos. Mas, mesmo sabendo isso, afinal, o Estado, quem é o Estado? É essas pessoas que defendem o dia a dia do cidadão. E o executivo, que é o governo, que tem que manter a segurança, tem que ver por essas pessoas. Se há algum elemento que está numa situação dessa e esse elemento serve a atividades ao próprio Estado, o governo, que é o gestor do Estado, tem que velar pela segurança desse elemento. Quem deve merecer segurança? Essa questão de segurança, eu estava a apresentar um programa Caso do Dia hoje à tarde, há pessoas que dizem que não, essas pessoas que lidam com esse tipo de aspectos, com esse tipo de atividades, deviam merecer uma segurança especial. Não sei se comungam da mesma ideia. Bem, do princípio todo cidadão tem o direito à segurança. Sim. Dentro de todo cidadão ter o direito à segurança, há indivíduos excepcionais. Quer dizer, a minha segurança não é igual à segurança do Presidente da República, não é? A minha segurança não é igual à segurança, talvez, do Ministro ou do Comandante-Geral da Polícia, não pode não ser. E eu solicito a ele, o Presidente da República, ao Comandante-Geral da Polícia, que tenha a sua segurança, mas dessa mesma segurança também garanta a minha segurança. Então, dentro dos nossos estados que não estão ainda democraticamente livres, que ainda não estão consolidadas, ainda há indícios de perseguição, ainda há indícios de corrupção, ainda há indícios de várias situações maléficas. É preciso, de facto, que aquelas pessoas que nós acreditamos que esta pessoa
correm risco. Lembremos quando o juiz Paulino estava a fazer o julgamento, com que escolta saía da cidade de Maputo para o lugar do julgamento. Quer dizer, por que o Estado adotou aquele sistema? Porque sabia muito bem que o elemento em causa podia estar a correr um certo risco. Quer dizer, nós estamos a dizer que é possível cada cidadão ter a sua traje, um guarda-costa ou um bodigalo, como possam dizer por ali. Não é isso. Mas queremos que, sim, senhor, todos nos sintamos seguros. E o nosso Estado não está a nos dar isso, principalmente nos últimos anos. Quer dizer, de 2015 para cá, a frequência de raptos e assassinatos cresceu. Tivemos o âmbito de 2013, 2014, que eram mais raptos, depois de resgates, mas começamos a entrar na seleção de busca e assassinato das pessoas, encontros de corpos estatelados em vários lugares, coisas que acreditamos que serem algo que assusta qualquer cidadão. Ninguém hoje dorme seguro no seu lugar, porque a qualquer momento, em frente dos seus filhos, se alguns perceberam o que aconteceu com o nosso irmão, não só da Beira ou o Vilancurso, aqui a bocado na Zambésia, na cidade de Quelimane, foram à casa de um ex-desmobilizado, por o que pertencia a Renam, chegaram lá, deram tiros em frente dos filhos, em frente da sua esposa. Quer dizer, e ninguém sabe, são pessoas desconhecidas que estão a fazer isso. Quer dizer, se há um gestor que não sabe o que está a acontecer naquilo que ele gere, não vem ao público nem para tranquilizar ao cidadão. Nós gostaríamos de ver um presidente da República que saísse, mesmo se fosse convocar uma conferência de imprensa e tranquilizasse a sociedade moçambicana e tentasse dizer alguma coisa sobre o luto que está-se a semear dia após dia. O mais engraçado, eu costumo dizer, o polícia é diferente de um militar que vive no quartel. O polícia, por exemplo, vive em sua casa. É um elemento povo pós-trabalho. Ele tira o fardamento, fica a paisana, aluga também a casa de um vizinho. E o luto que está-se a semear todos os dias, enquanto se olha para este polícia que devia garantir a minha segurança, não me garante essa mesma segurança. O que está a acontecer aqui é um dia colocar-se em ódio entre o cidadão contra o seu próprio filho. O que não deve ser isso. Então, estamos a dizer, o senhor presidente Nyusi, comandante em chefe da Defesa e Segurança de Moçambique, o velador pelo nosso Estado, senhores, estamos a morrer, estamos a ser mortos e o senhor não quer saber quem está a nos matar. Por isso, se não quer saber de nós, quer que a gente mora de qualquer maneira, então venha, pai, e diga alguma coisa. Antes que nós, como povo, como cidadãos, saiamos e dizemos, senhor, basta de facto, porque queríamos que tivéssemos alguém, esse alguém não está aí. E se o senhor está a comer às nossas custas, vive às nossas custas, faz o que quiser às nossas custas, diz que é o nosso presidente, é o nosso guardião, mas no fundo, não há essa guarnição. É uma questão muito importante para nós podermos, na realidade, analisar com toda a profundidade, não aqui no painel, mas a partir de lá em casa. Esta situação convida o cidadão a fazer justiça por próprias suas mãos. E não pode ser isso, e nós como partidos políticos não podemos encorajar... As pessoas já perdem a confiança das autoridades. Tem que haver confiança com a autoridade. Então, se estamos a pedir o Presidente da República para intervir, não é uma questão de ódio contra o seu mandato. Pelo contrário, não está a ver, estamos a facilitar-lhe para poder desempenhar a sua missão com toda a confiança da qual jurou a fidelidade ao público. É nesse aspecto que estamos a perguntar, entre o silêncio do chefe do Estado e o crescimento do crime dia a dia, qual é o meio termo que temos que vir aqui colocar? É simplesmente, na realidade, que ou o presidente não está a ver, não está a sentir, demitiu-se da sua responsabilidade e do seu juramento, ou então o presidente tem que chorar com o povo, junto também conosco. Essa situação que estamos a pedir. Desde que começaram os raptos, não está a ver? Ele tomou posse e ontem mesmo, dia 11, fez um ano, um artigo que nós, no blog da Oposição Construtiva, avançamos e dissemos, senhor presidente, senta com as vítimas e faça ver com o seu mandato, as vítimas do rapto sobre questões econômicas não fazem parte. Vai combater contra essas pessoas. E, e pede apoio de todos que foram raptados. Mas todos estão a viver hoje em Dubai. E hoje em dia, os que foram para Dubai estão seguros. E nós ficamos aqui. Os magistrados vão ficar aqui. Os políticos estão aqui.
os membros dos órgãos do Estado estão aqui, estão a ser abatidos dia a dia. O presidente continua ainda numa situação, não tem de telespectador desta situação? Arthur Jaqueri representa 4 partidos políticos, é líder de um partido político e fundador, almeja um dia chegar no poder. Se fosse presidente da República agora, se fosse o chefe de Estado, qual seria a sua prioridade em relação a este assunto em concreto? Bom, a prioridade neste preciso momento, como um líder que representa um grupo de cidadãos, acho que é preciso que haja uma sensibilidade na parte do chefe de Estado, né? O chefe de Estado tem que ser aquele presidente muito sensível em questões que têm a ver com a vida humana. Porque se nós vamos fazer política, se nós vamos concorrer no Estado de Direito Democrático, o nosso maior valor é a vida. Ou seja, as nossas populações são exatamente o motor para poder nos conferir esse poder. O poder de governar o país vem exatamente daquilo que é o escrutínio universal, que é o voto que as populações preferiram depositar na figura do chefe de Estado. Se não acontece essa sensibilidade, more pessoas, não consegue aproximar junto às famílias, não consegue exatamente reunir com o sistema de segurança para procurar perceber exatamente o que é que pode estar atrás dessas mortes. Significa que o chefe de Estado desvinculou naquilo que foi o seu discurso em 15 de outubro, quando ele dizia que ele jurou a Constituição e vai fazer cumprir a Constituição. E não só, também disse no seu discurso que o povo seria, a partir daquele momento, o maior seu patrão. Não pode deixar aquele que é o seu patrão estar a morrer dia após dia. E não haver exatamente na parte do chefe de Estado aproximar perante as famílias, aproximar perante ir dar uma palavra então, essa seria uma das prioridades. Sim. É importante sair ao público, vir ao público, convocar uma conferência de imprensa e ele demonstrar a sua sensibilidade perante o povo que ele jurou servir. Domingos Gundano, volto a si. A Renamo almeja chegar ao poder, aliás, já reivindicou por várias vezes ter ganho as eleições. E qual seria a vossa prioridade nesta situação de crimes que vem acontecendo e vitimam essas figuras que muito bem conhecemos ao longo da nossa cidade, se estivessem mesmo no poder? Bem, é simples. Eu costumo fazer sempre essa questão no visão política. Sim. Essa é a nossa realidade. Nós, quando de facto nos propusemos ser um partido, primeiro lutamos por essa liberdade que o cidadão tinha que ter. Para termos isso que estamos a fazer hoje, foi preciso 16 anos. A Frelimo negou isso durante 14 anos de guerra sangrenta, mais 2 de negociação. Significa que nem isso que estamos a fazer aqui era tão necessário nesse país. Ninguém queria isso. Então nós lutamos e os moçambicanos se bateram para que existisse essa liberdade de expressão, que pudéssemos estar aqui. E a seguinte questão é a segurança, que é o direito total, o direito da vida. Olha, se todos os dias a polícia esclarece cataneiros, esclarece os criminosos que roubam patos, e tem pistas, está em caso destes, alguns estão presos e nós vemos jornalistas a entrevistar pessoas todos os dias de cannabis sativa, mas não tem pistas, nem sabe quem são. As pessoas tiram vida do homem por armas todos os dias. Quer dizer, aquelas pessoas que deviam ser pegos, esclarecidos desses crimes, não são. Mas aquelas que roubam uma carteirinha, arrancam um telefone, esses todos os dias estão nas esquadras e todos os dias somos amostrados. Isso é que é mau. Nós, como partido que estamos a lutar para governar esse país, porque uma das coisas que nós temos de facto foi tratarmos da democracia e trazermos a democracia e continuamos a ser governados por os marxistas, pelas pessoas que negaram a democracia. Não tem noção da defesa da vida essas mesmas pessoas. Razão esta que quando nós nos batemos para a alteração do hino nacional, os símbolos da bandeira moçambicana, a Frelimo na última hora, depois dos moçambicanos terem trabalhado os desenhos dos símbolos, simples e puramente por ser bancada da maioria,
negou na Assembleia da República, passou apenas a alteração do hino, os símbolos foram rejeitados, a retirada daquele Kalashnikov naquela nossa bandeira, que todos os nossos filhos, quando vão cantar hino nacional nas escolas, são obrigados a venerar aquela arma, que não sabemos por que continua ali, e muitas das vezes as pessoas dizem, Gundana, não se preocupe, porque a arma tem que alimentar a bandeira sangrenta. Eu não quero entrar nisto, mas a realidade é porque temos uma arma na nossa bandeira. Nós não temos a indústria disso. Mas mais que isso, nós estamos a trabalhar. Por isso, quando sentimos que havia rápidos assassinatos de pessoas, a Frelimo veio na beira, deu o discurso de que a Renamo está a assassinar, a raptar os nossos membros, e nós, quando já estávamos a perder nossos delegados, dissemos, ok, já que é assim, o governo não esclarece, nós queremos fazer o controle para percebermos as movimentações das pessoas que estão a raptar pessoas. O resultado que tivemos nisso é Xambô. Mandar militares para nos cercar, mandar militares para cercar o nosso líder, porque eu disse que era para montar controles. Vai colocar cancelas. Não pode controlar ninguém, deixa as pessoas andarem e assassinar pessoas. Nós estamos preocupados com a segurança, por isso privilegiamos a segurança, a razão pela qual nas negociações que nós tivemos dissemos queremos a nossa segurança, porque sabíamos que com esse estado de situação estamos vulneráveis e o país não tem segurança nenhuma. Doutor Jacob Sibinde, a questão vai para si. Se fosse o chefe de Estado, neste preciso momento, se estivesse a governar esse país, qual seria a sua prioridade em relação a esses crimes que vêm acontecendo? O Bloco da Oposição Construtiva já aproximou o chefe do Estado há mais de um ano atrás. E sempre avançamos com a seguinte proposta. Senhor Presidente, demitir todos os comandantes dos ramos ligados às Forças de Defesa e Segurança. Todos os comandantes? Todos. E mandar abrir processo na Procuradoria da República para apurar a responsabilidade de quem é que teve o prazer de declarar guerra ou então aprovar o plano de desarmar a Renamo à força, porque não é cultura do Estado moçambicano usar a força para desarmar os rebeldes. Nós ultrapassamos isso há 20 anos atrás. No tempo do presidente Joaquim Chissano, conseguimos alcançar um sucesso de desarmar a Renamo sem usar a força. E hoje, o que é que mudou? Quem é que... Porque até agora ninguém veio ao público para dizer o seguinte, olha, as armas saíram do quartel, da esquadra, estão sendo espalhados lá fora à procura dos homens da Renamo, para desarmar a Renamo. Nunca houve um fórum público que autorizou as Forças de Defesa e Segurança para usar a força. Então, desarmando, demitindo essas forças, todas, esses comandantes dos ramos, mandar apurar a responsabilidade. Quem é que tentou usurpar o poder exclusivo do comandante em chefe? Nenhum se deve vir ao público dizer que a partir de hoje, Renamo recolhe as armas de 90 dias, caso ao contrário, a justiça vai tomar a conta. E a Procuradoria da República emitia notificações junto com execução do tribunal para ir buscar as armas junto da Renamo. Aí, então, se não obedecesse, o Estado entrava em ação. Não se obedeceu isso. Então, aqui é uma coisa estranha. Tentativa de usurpar o poder do comandante em chefe. Então, aqui há compadrios. Pensam que elegeram o Núcio do Conclave da Matola e, então, neste momento, ele tem que compensar em termos de sacrificar o seu, a sua responsabilidade pública. Não, para dizer que o chefe de Estado não é independente. Não, não é independente. Então, se eu fosse presidente da República, então demitia todos esses comandantes. Inclusive, ministros foram para o Parlamento e declararam a guerra no espaço do meu pronunciamento. Eu, chefe do Estado, quando fui ler, disse que o país não está a andar como deve, também não estou satisfeito. Então, se tu não estás satisfeito, quem que vai trazer a satisfação ao povo? Então, estamos numa situação em que tomaria essa posição, porque criança chora em casa, não há pão. E de manhã o pai sai muito cedo à procura de qualquer coisa. E a mãe tranquiliza a criança. Lá para as 11, o pai volta, mexe o portão de mãos a abanar, e a mãe e a criança juntas choram em torno do pai. O pai também chora com a família. Então, esse lar não tem futuro. É a nossa situação. As vítimas que nós somos nós, o povo, choramos. A polícia diz que também nós não sabemos o que está a passar. E depois o chefe do Estado também está aflito também. Então, essa situação não pode continuar. Então, a saída aqui simplesmente é usar o poder. Se eu fosse presidente da República, usava o poder que eu tenho, esquecia que eu sou membro da Frelimo,
sou simpatizado um amigo do Pimo, eu esquecia se a Renamo é um partido político, era olhar os moçambicanos como moçambicanos, cidadãos, com direito de segurança, sem xenofobia política. Assim que podia andar esse país. Muito obrigado. Caso ao contrário, temos que ter eleições antecipadas. Muito obrigado. Estamos a apresentar o Casos do Dia. Casos do Dia é o programa em que os líderes dos partidos políticos... Casos do Dia não, Visão Política. Sou mesmo apresentador do Casos do Dia. Este é o programa Visão Política que passa todas as terças-feiras às 20 horas e 45 minutos. Visão Política é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro e o último intervalo. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com os nossos convidados para continuarmos a debater. Na segunda parte teremos a perguntas ao painel. Os cidadãos também na rua fizeram algumas perguntas aos nossos convidados e os nossos convidados vão poder responder na segunda parte. Até já.